coisa boa. E daí, como é que foi hoje? Foi maravilhoso. Conseguiu relaxar? Como foi? Aqui chegou e aqui vai embora daqui a pouco. Dá vontade de ficar aqui. Nem ir embora. De tão bom. Não tem nem palavras para agradecer a Deus por essas mãos Amém, amém. abençoadas. Amém. Muito bom. Muito, muito. Gostoso. Eu sei que você está curiosa para poder saber o que de fato eu fiz ou quais foram os passos que eu dei para conquistar um relaxamento tão intenso nessa paciente, não é mesmo? Então, assim, a primeira coisa é você cuidar do seu ambiente. É realmente você estar conectada com o ambiente, que além de limpo, ele transmita calma, né? O ambiente, ele nos diz muito sobre nós mesmas e aquilo que você entrega para sua paciente, a hora que ela chega, né, de forma acolhedora, interfere diretamente no resultado que você tem. O segundo passo é o conhecimento e a técnica. Lá em 2014, eu me via numa situação onde eu observava, né, o corpo, o resultado da paciente de uma forma como um todo, né? Então, assim, lá eu já tinha muito resultado com drenagem linfática, sabe? Já tinha buscado os melhores cursos, já aplicava de fato aquilo que realmente fazia a diferença na vida delas. Porém, né, com esse olhar integrativo, eu entendi que eu gerava resultado, eu conectava com a paciente, eu entregava para ela aquilo que ela me pedia, mas de fato não era aquilo que ela precisava, porque querendo ou não, quando você começa a conviver com o paciente, você desenvolve um relacionamento. E esse relacionamento de forma íntegra, de forma sistêmica, você consegue entender o todo e preservar o resultado, né? É uma coisa muito significativa você entender que aquilo que você faz, você pode transformar, que aquela terapia manual que você aplica, realmente você gera um resultado na paciente. Foi então que em 2017 eu voltei aos bancos da universidade porque eu queria conectar, né, mais saúde na vida da paciente. E ali eu me deparei com um aprofundamento, né, da anatomia humana e da fisiologia humana. Ali eu acredito que foi assim uma virada de chave para eu poder entender o paciente como um todo, para eu poder me conectar com ela de fato, né? Muitas vezes eu imaginava determinadas manobras, né, das terapias manuais e eu chegava na minha casa e aplicava no meu marido, né? Porque eu falei, é o único jeito de eu entender que funciona. E quantas vezes eu lembro, né, que eu voltando ali dirigindo, eu tocava em alguns lugares, eu falava assim, nossa, como aqui é prazeroso, né? Vou testar nele. E foi assim que nasceu o Pio Humaniza, né? Eu conectei estética associada à saúde, né? E com o desenvolver, né? Mais uma vez eu me deparei com uma parte incompleta, né? Eu estava ali conectada com a paciente, eu entregava o conhecimento, a técnica, mas aí eu comecei a entender que com o passar do tempo, a palavra terapia, ela seria muito bem-vinda, integrada ao método, né? E eu já estava na segunda, né, técnica associada ao método, e eu falei assim, eu acredito que é isso. Acho que a gente venceu essa barreira desse tabu, né, desse preconceito que se tinha em relação a essa palavra terapia. E a terapia holística, ela é uma coisa assim que me fascina pela ciência que vem ali por trás e pelas técnicas que a gente aplica. E além de conectar com o paciente, você vê ali que realmente desenvolve tanto resultado, você entrega algo tão significativo e singelo, né? E dali a pouco você já se depara como um todo, né? Isso foi já em 2019. Veja bem, perceba. Lá em 2015 eu já tinha muito resultado com drenagem linfática, né?
2015, 2016 eu já era referência já nesse quesito de drenagem linfática. Eu já tinha muita paciente, era muito indicado, por mais que eu trabalhasse, né, na época com aparelhos, com outras técnicas voltadas para a estética, né, as terapias manuais ela ocupava ali uma boa parte da minha agenda. E aquilo ali era muito significativo para mim, né? Porque por mais que eu gostasse dos outros resultados que a estética traz, tanto facial quanto corporal, eu me conectava muito com a paciente, porque era um momento que eu gostava demais, né? Até porque lá em 2015 já tinha especialização de drenagem linfática de pós-operatório, que era algo assim que era uma virada de chave, né? Porque o paciente chegava para mim com muita dor, né? Dor, edema, imagina, tinha acabado de passar por cirurgias e algumas delas, né, são incisões muito grandes, por exemplo, abdominoplastia, né, que é de um osso do quadril ao outro, né, aquele corte assimétrico lindo que realmente revigora, transforma, traz autoestima para a mulher. E nesse resultado de drenagem linfática, por mais a pós-operatória, né, por mais que a gente já soubesse um tanto de fisiologia e anatomia humana, ter voltado aos bancos da faculdade me possibilitou, né, um conhecimento na área muito mais aprofundado, né? Então perceba, de 2015, 2016 já tinha resultado. 2017 eu falei, não, vou estudar. E lá na linha do tempo, em 2019, eu consegui entender o que a terapia holística podia me trazer, né? Podia trazer ali para o meu paciente, para o meu método. Então, assim, eu fiz 6 meses de aplicação de teste e desenvolvimento a mais do método. Ou seja, se eu comecei lá em 2015, né, e fui terminar em 2019, foram 5 anos, né? Porque eu lembro que foi bem no começo do ano, então foi 5 anos ali de estudo, aplicação, para eu poder ter resultado, né? Para poder aquilo ali gerar resultado no meu paciente. E quando eu trouxe a terapia, foi algo assim que realmente conectou, porque logo depois veio a pandemia. E na pandemia, eu pude ajudar muita gente. Foi algo assim que realmente virou a minha chave para as terapias manuais, né? A minha agenda foi lotada, realmente foi um período que eu sofri no começo, acredito que você também tenha sofrido, foi algo assim que inimaginável, né? Eu jamais pensei que eu pudesse passar por aquilo. No começo eu me lembro do pânico que eu fiquei, né? Assim, de entender. Primeiro, eu achei que era uma gripe que ia, não sei você, mas eu falei assim, ah, vai ficar aí uma semaninha, dali a pouco já tá tudo certo, né? Vamos voltar com tudo. E quando ficou, né, 1 mês, 2 meses, e eu vendo os meus pacientes me ligando, e eu sabia que por conta de vigilância, né, não podia estar atendendo, eu pensava, eu falava, nossa, a hora que voltar, vai voltar com tudo. E de fato foi, né? Eu lembro quando eles liberaram, eu já tinha uma lista de espera imensa, porque quando você entrega algo para o mundo te recompensa de uma forma muito benéfica. E era assim, eu já estava com a agenda cheia e eu lembro de diversas vezes eu chegar cedo na clínica, que foi um período que as aulas da faculdade estavam remota, e eu lembro que eu chegava cedo e quantas vezes eu vinha para casa 10 horas da noite, né? Com a agenda assim lotada, lotada mesmo. Era muita gente atrás do método. Muitas entrevistas eu pude colher, né, ao longo desse período agora, para realmente provar de fato que o método funciona, né? Como foi uma experiência, né, muito diferente, íntegra, poder ter vivido tudo isso e realmente poder ter ajudado muita gente mesmo. Então, o conhecimento e a técnica foi o segundo passo decisivo para eu poder colher mais esse depoimento que você viu aí. E o terceiro passo que eu dei, eu acredito que foi despertar no meu paciente um desejo ardente por aquilo, né? Eu realmente, de uma forma íntegra, aprender a pensar no paciente pela própria cabeça dele, né? Da forma como ele pensa, né? Da perspectiva como ele vê
as coisas, como ele vê o mundo, como ele sente o toque, como ele recebe, os locais nele que mais favorecem, quais são os locais mais cansados, entender o corpo como um todo, saber por onde começa, saber por onde termina, saber quais são os locais que de fato você dá uma ênfase maior ali para realmente ter resultado, gerar conexão com o paciente, entregar para ele de uma forma sistêmica, como um todo, que ele entre, né, na sala, na sua sala, na minha sala, de uma forma e ele consiga sair num curto período de tempo com uma transformação gerada, né? Eu acredito que isso é uma coisa que favorece muito o paciente, me favorece, eu consigo entregar aquilo que eu prometo e aquilo ali realmente me revigora, me traz paz, né? Além de uma recompensa, né? Que nesses anos lidando com o pessoal da saúde, eu percebi muitas dores das quais eu não tinha muita noção, né? E uma delas é a remuneração. Eu acredito que o próximo passo, né, que eu consegui dar foi me conectar com o paciente. Quando eu falo assim, me conectar com o paciente, é realmente assim, eu demonstrar um interesse por ele, entender ali a dor dele e essa conexão fazer com que o resultado seja muito mais íntegro, intenso e que realmente nessa conexão você entregue de fato para o paciente um tanto daquilo que você né? E que você receba dele um pouco também, né? Porque essa troca de energia, o toque humanizado, a terapia manual, ela veio, né, para suprir necessidades do paciente. Nesse quesito suprir necessidades, eu acredito que você entrega um tanto de você e o outro deixa um tanto dele ali para você, né? Entender quando o paciente ele quer de fato um diálogo, quando ele chega para aquele momento dele ali, no qual ele quer somente relaxar, você perceber isso, você respeitar, né? Embora tem momentos que que o paciente apresentador, a gente tem que perguntar, né? Quando a gente está tocando, não é só o toque. Mas assim, na hora que for fazer a pergunta, na hora que for conectar, perceber ali o tom da voz, né? É nesse conectar mesmo, é você, se a pessoa está disposta a conversar, conversar, né? E assim, o mais importante, conversar do assunto que você entendeu que ela quer falar, né? É você se conectar ao paciente a ponto de você entender que aquele momento é o momento dele, é o momento dela, né? Ela saiu de lá do campo dela e ela foi ali para ter aquele momento dela. Então, assim, fazer desse momento uma parte mais positiva do dia, né? Tornar aquele momento ali mais inesquecível, uma conversa agradável, né? Você se conectar de fato com aquilo, perceber, entregar, né? Assim, uma realização. E eu acredito que um último passo, né, dessa trajetória é realmente desenvolver um interesse genuíno pelo paciente, né? Sem interesses. Às vezes aquela sessão ela pode ser única, mas você entregar ali o seu melhor. Eu nunca tive medo disso, sabe? Eu já tive várias sessões que demorou mais de uma hora. Eu não costumo marcar paciente corrido seguido, mesmo quando a agenda está muito cheia, eu sempre dou um espaço. Por quê? Porque eu preciso também dessa renovação. E quando eu desenvolvo esse interesse genuíno pelo outro, não é só tempo. Às vezes, em 50, 55 minutos, dependendo do grau do que o paciente tem, é muito pouco, né? Realmente, às vezes, você precisa se conectar mais, você precisa, uma coisa que eu também nunca fiquei, nunca mesmo, segurando, né? Às vezes eu estava aplicando determinada técnica, a pessoa comprava aquilo ali, mas ela falava assim, nossa, eu tô com dor. Foi assim que começou o método, sabia? Quando eu comecei a drenar, a fazer drenagem, né, eu entregava para a paciente o resultado dela poder
ter ali a transformação, né, no abdômen, na perna, ter ali o sistema linfático dela apurado, né, conectar de fato com tudo aquilo que ela queria, que era preservado por ela. Mas aí ela me dizia, tô com dor. E eu falava assim, meu Deus, né, por onde que eu vou começar? Eu integrava a massoterapia e muitas vezes não era o suficiente. Eu falava, nossa, mas tem que ter algo, né? Por isso que eu voltei a estudar a saúde. Queria entender todos os sistemas, de fato, como conectava um ao outro, né? Porque o Pio-Humanismo, ele trata desde da pele, né, até o sistema gastro, né? Ele vai conectando todos eles, linfático, muscular, circulatório, e eu falava assim, nossa, mas é isso, né? Eu vou ouvir o que a minha paciente quer e entregar para ela de fato o que ela precisa. E nessa conexão, nessa percepção entre, né, estética, saúde e terapia, o quanto eu entendi o homem, o corpo, né, o ser humano, na sua capacidade, na sua fragilidade, na sua mobilidade, como entregar, né, para a paciente, vendo ela como um todo, ou ele como um todo, a conexão de fato que ele precisava e a percepção de resultado. Foi assim que você viu esse depoimento aqui.